misericórdia dura para sempre. Entendemos que Ele é a misericórdia e Ele nos faz alcançar a bênção. Vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite, no livro de João, capítulo de número 6, verso de número 9. Aí depois lemos 28 até o 34. Ou seja, nós vamos ler a palavra de Deus, capítulo de número 6 do Evangelho. Nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo o verso 9, depois os irmãos aí podem começar no verso 28 ao 34. Amém? Glória a Deus. João 6, 9. Aí eu vou ler o 9 e os irmãos podem continuar no 28 ao 34. Palavra de Deus nesta noite, para a nossa meditação, para a glória de Deus. Nós vamos estar ceando, não vou ser muito extenso, logo nós vamos estar fazendo o que tem que ser feito para a glória de Deus. João capítulo 6, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. 28. Disseram, pois, faremos para executarmos as obras de Deus? 28. No 9, você pode ler o 28 agora, tá? 28. Não, vai continuar, pode ler o 28. Eu li o 9, aí os irmãos começam no 28, pode ser? Já foi lido 28. Ele não foi o 10, não? Não, 28. Dirigiram-se, pois, é isso? Isso. Ah, tá, eu entendi errado. Pode ir. Glória a Deus. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Tá certo? Deixa eu ver. 29. E Jesus Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus está de que criais naquele tempo o enviado. Disseram-lhe, pois, que sinal Então lhe disseram fazes que sinais para que vejamos e creiamos em ti, Diga, que operas tu? quais são os teus feitos? Entendeu? É o 34. 31. Nossos pais comeram maná ao deserto, como está escrito: deu-lhe comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, deu o pão do céu, meu Pai, e nos dá. Porque o pão de Deus Porque é o que desce do céu desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disse ao Senhor: Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-me sempre desse pão. Amém. Querido Deus, amado Jesus Cristo, te louvo, ó Pai, te exalto e te glorifico. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, traz, meu Deus querido, a nós nesta noite paz, alegria. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos agora por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, às vezes a gente pergunta, por que o homem modifica as coisas? Né? Nós observamos que, quero pedir perdão à irmã, né, irmã? Porque a minha introdução não é a sua. A sua está adiante, a minha está para trás. Às vezes eu fico perguntando, mas como assim?
a tradução da irmã Bênica, ela começa aqui, diz, e a minha não, porque o pão. Ela está adiantada na introdução dela, a minha não, está mais um pouco atrás. Mas isso, tudo correto na introdução que cada escritor escreve a sua Bíblia, ou seja, a sua introdução, a sua linguagem. E nós, todas elas nos conduzem à salvação, né? Nós temos que ter cuidado, irmão, porque dizem os historiadores, pastores, presidentes, donos de convenções grandes, que já tem Bíblia circulando por aí, que tiraram o verso de dentro do texto, do contexto bíblico, como aonde diz, lá no Velho Testamento, que o homem não deve vestir veste de mulher e nem a mulher vestir do homem. Eles tiraram. Já tem uns por aí gostando de Bíblia assim, que tiraram o verso para não bater de frente com os que estão fazendo a coisa errada. E também que fala sobre, como é que é a palavra? Vocês vão estudar, gênero, né? Que eles estão fazendo Bíblia que não mais diz sobre o par. Quer dizer, que está tudo correto na Bíblia deles, que o homem com homem, tá bom, tá correto, é de Deus. Mulher com mulher, tá correto, é de Deus. Pode, tá bom. Na Bíblia de alguns já estão dizendo isso. Já tem introdução por aí, que já tem Bíblia escrita, que não está mais dizendo que o Senhor proíbe. É a Bíblia que diz, não sou eu. É a Bíblia que diz que o Senhor proíbe, né? Deus, irmão, fez Adão e Eva, né? Não foi Adão e Ivo, né? Mas eu quero sair disso, que não é esse assunto que eu quero pregar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre vida, sobre o pão da vida, que é Jesus. Hoje é propício eu estar pregando sobre o culto de Santa Ceia. O que é vida? Vida é você viver eterno. É você ter algo que você vai desfrutar para sempre. Vida eterna. O que é ser eterno? Alguém por aí estão fazendo escultura de um homem que trouxe muito sucesso no time de futebol. Alguns cantores e cantoras estão fazendo imagem ou escultura porque revolucionou a história. E assim vários heróis fizeram para ser lembrada através daquela escultura, daquela imagem. Mas uma coisa que eu quero pregar nesta noite, eu quero pregar vida. Algo que ninguém tira de nós, porque o Senhor nos deu. Quem tira a vida de mim é eu mesmo. É eu. Na hora que eu nego Jesus, eu estou negando a vida. Na hora que eu agora digo, eu não vou mais seguir Jesus, eu não vou mais querer, aí eu estou negando a própria vida. E aqui, queridos, quando Jesus estava em uma certa reunião, em um certo lugar, aqui fala no capítulo de número 6, a multiplicação dos pães de peixe. Tinha uma multidão tão grande que estava observando, estava ouvindo. Aqui, se nós fôssemos pregar, se fôssemos mostrar tipo de cristão que naquela época seguia, nós poderíamos mostrar 7 tipos. Nós poderíamos falar hoje também que tem alguns tipos de cristão ou de pessoa que está andando por aí.
que está andando na terra. Mas também não é isso que eu vou pregar hoje. O que eu vou falar hoje é sobre o pão da vida, o significado de nós cear, porque devemos estar em comunhão com Cristo, porque devemos estar esperando o Senhor nas nuvens, porque a Bíblia diz, se você vê um pregador pregando, às vezes nós pregamos, mas nós não explicamos como devemos explicar. Jesus não vai voltar mais nessa terra. Aqui ele não coloca mais os pés. O único que está gemendo, o único que está intercedendo, por último, nesta terra, chama-se Espírito Santo. O último que está fazendo de tudo para ganhar o coração do homem e da mulher e do ser humano, chama-se Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Meu Deus. Temos que ter cuidado para nós não blasfemar contra o Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado para nós não pecar contra o Espírito Santo. Querido, a Bíblia diz que Jesus virá nos ares. Jesus virá nas nuvens, nos ares, juntamente com seus anjos. E o Espírito Santo pegará a igreja e levará de encontro a Jesus nos ares. Lá o Espírito Santo fala: eu cumpri a minha missão. Esses aqui eu convenci a mais do pecado. Eu convenci o pecado. Agora aqui eu entrego e eles estarão juntos. A igreja estará junto com Jesus na glória. Aí a Bíblia diz que Jesus, juntamente com a igreja, irmão, você procura, juntamente com a igreja, vai voltar, vai vir novamente, mas não nesta terra, para julgar todos aqueles que desobedeceram, pecaram, morreram e não se converteram. Você já pregou para alguém? Você já viu alguém quase morrendo e dizendo: ah, não quero não, quero não, quero não, quero não, quero não. Não. Você já teve essa oportunidade? Eu já tive. A pessoa sabendo que vai morrer, mas não quer Jesus. Não. Eu nasci assim, vou morrer assim. Já vi pessoa falar isso. Mas, irmão, eu quero sair desse foco, não prego isso. Capítulo 6, verso 9 diz: e está aí um rapaz, o também diz o jovem, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Irmão, Jesus estava reunido em um lugar, e ele pregava, ele ensinava, e a fome bateu naquela multidão. E Jesus, como era e é Senhor, ele via a necessidade do ser humano para lhe alimentar. Olhou para o seu discípulo, então ali perguntou: esse povo precisa alimentar. Esse povo precisa comer. Então, irmãos, alguém olhou e viu um rapaz. Estava ali, pode ser um jovem, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E quando Jesus ele quer fazer, ele faz. Jesus, quando ele quer fazer, ele faz. E às vezes estamos sendo provados e não compreendemos por que estamos sendo provados. Jesus está no controle, mas no verso de número 28 diz: dirigindo-se, pois, a ele, perguntaram: que
fazemos para realizar a obra de Deus? Alguém estava ao lado de Jesus. Alguém estava ao lado do Mestre, vendo a obra sendo feita, vendo a obra sendo executada. Mas existe pessoa que está vendo a obra de Deus sendo feita e não compreende, e não entende. Mas bem-aventurado aquele que pergunta, aquele que quer ouvir, aquele que quer aprender. Verso de número 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. Pois Jesus era e é o Filho de Deus. Irmãos, muitos não estavam compreendendo o que Jesus, quem é Jesus? Esse daí, que está aí com esse discípulo deles, que era um pescador. Jesus foi claro. O que é a obra de Deus? Jesus falou. A obra de Deus é você crer que eu sou enviado por Deus. Verso 30. Então lhe disseram: ele que sinal faz para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Verso 31. Nosso pai comeu maná no deserto, como está escrito: Deus-lhe deu-lhe a comer pão do céu. 32. Replicou ou falou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Irmãos, precisamos entender e compreender. Muitos estavam crendo, muitos estavam acreditando na tradição, no que Moisés estava pregando, mas só que Moisés foi um homem que teve sinais e Deus fez maravilha, mas agora Cristo veio e era maior do que Moisés. E ele continuou a pregar dizendo: o vosso Pai deu o pão do céu, que era o maná, porque o maná caiu de cima, o maná veio de cima. Mas porém o Senhor Jesus continuou dizendo: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Mas o homem natural não compreende. Novamente, Jesus fala: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que o Pai me deu. Sou eu. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ah, agora mudou. Já teve alguém que creu. Já teve alguém que acreditou naquela palavra. Teve alguém que creu no que Jesus estava pregando. Agora alguém voluntariamente do meio se levantou e perguntou. Ou seja, o ir falou. Então lhe disseram: Senhor, lhe disseram, quer dizer que não foi só um, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Qual o pão? O pão que veio do céu, que era o próprio Cristo, que era o próprio Senhor. Verso de número 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Agora, alguém passa a acreditar que o próprio Cristo era o verdadeiro pão, é a vida. Então, esta mensagem desta noite é para nós estar junto, tomando a Santa Ceia. No livro de Coríntios está escrito a palavra desta forma, falando sobre o pão, sobre o corpo e sobre o sangue. Aqui está falando sobre o pão, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, devemos crer. O primeiro passo que devemos fazer é crer. Crer que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Esta palavra que fica guardada no meu coração e no teu coração. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus andando entre todos aqueles fazendo milagre, e tinha alguém que ainda não acreditava que Jesus era, ou que Jesus é o Filho de Deus. Ainda hoje tem judeus que não creem que Jesus é o Messias. Ainda hoje tem judeus que estão esperando o verdadeiro Messias. Mas a Bíblia diz que quando Jesus arrebatar a igreja, arrebataram os judeus que creram e que aceitaram a Jesus como Salvador, eles vão ver tudo o que aconteceu e muitos vão se converter ainda. Muitos vão se converter, porque o Senhor Deus vai dar uma nova chance, porque eles são a família, um povo, uma nação escolhida, os judeus. A Bíblia diz que muitos hão de se converter ainda, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Jesus, que está falando do próprio Jesus, que desceu, veio ao ventre de uma mulher, nasceu, cresceu e morreu, para que hoje eu pudesse dizer: Senhor, me salve, Senhor, me liberte, Senhor, me ajude a eu vencer as lutas, as tribulações. Então, irmãos, hoje nós temos livre acesso a Jesus através da palavra, através da oração, através de falar com Deus. Esta foi a palavra desta noite para nós. E nós vamos agora estar ministrando a Santa Ceia nesta noite para a glória de Deus. E nós podemos acreditar nesta palavra. Amém? Vou chamar o missionário que vai estar louvando, glória a Deus, para a glória de Deus. Eu creio no milagre de Deus.